Bom dia, boa tarde, gente, tudo bom? Eu sou o Sacada, hoje eu vou estar apresentando para vocês o fluido do nabo de mecânica 1, no caso da matéria da P3. Eu vou estar percorrendo primeiramente uma fundamentação teórica, basicamente de todas as equações que você precisa saber para resolver os exercícios, o que elas querem dizer. Eu não vou correr muito pelas demonstrações, acho que elas já estão bem demonstradas principalmente nos slides. Esse fluxo do nabo foi gravado para oferecimento do primeiro semestre de 2024, então tem algumas coisas que eu estou falando aqui que talvez não possam ser generalizadas para todo e qualquer oferecimento, mas no geral a matéria é sempre a mesma, o método de resolução dos exercícios é sempre o mesmo, então espero conseguir ajudar o máximo possível. Enfim, vou primeiro começar então justamente com uma fundamentação teórica. Tem algumas fórmulas que são importantes você saber para fazer o FUJIT, para conseguir fazer a prova, que não são exatamente de dinâmica, como são algumas fórmulas elementares, justamente como o campo de acelerações, que é uma fórmula de cinemática, e também o teorema de transporte de momento, para você conseguir calcular alguns momentos de inércia um pouco mais complexos. Normalmente, todas as questões, isso também já fica, vou repetir algumas vezes, elas cobram um primeiro item, seja de você calcular o momento de inércia, seja de você fazer o diagrama do corpo livre, e são pontos que você tira com muito pouco esforço e normalmente você consegue tirar algum ponto da questão grátis, digamos assim. Então é muito importante ter essas fórmulas bastante lapidadas, elas são bastante elementares na resolução dos exercícios, para você, quando você chega em um exercício 3D, isso tem que estar na ponta da língua, por causa que você vai ter que reutilizá-la muitas vezes. Então, primeiro de momento, o lado que você tem, por exemplo, você tem uma barra aqui, ela vai ter uma fórmula de momento, se não me engano, ml² sobre 12, e você quer saber como que é o momento dela em relação a esse polo. ml² sobre 12 é em relação, por exemplo, a esse polo O. Se eu quiser pegar em relação a esse polo A. Porque, querendo ou não, pensa que ela vai estar girando assim, e no outro ela vai estar girando assim, né? Ela faz momentos diferentes, é mais difícil de você conseguir rotacioná-la. Então, para você conseguir transportar esse elemento, você conseguir calcular aqui, normalmente no exercício ele vai te dar, pelo menos, como é o momento em alguns pontos postos, né? Então, para você transportar esse elemento, você usa a equação que MA é igual a MO mais a distância entre as duas vezes a massa, e essa distância aqui é quadrada. Essa fórmula é bastante elementar, ela usa muitas vezes, tem que ficar atento porque depende do sentido. Essa distância é sempre, se você está, ela vai falar com relação ao eixo, mas é sempre bom lembrar que se você está saindo do centro da barra, essa distância vai ser positiva, e se você está indo para o meio da barra, essa distância normalmente vai ser negativa. Acaba que quando você está no problema 2D, esse PA vem ao quadrado e normalmente funciona. Mas quando você está no problema 3D, isso pode mudar. Então, fiquem espertos. E a cinemática, é bom saber todas as fórmulas de campo de aceleração, por sinal, mas a fórmula mais importante, com certeza, é a de campo de aceleração. Assim, essa fórmula aqui eu vou escrever, ela é um pouco grande. A G igual a 0 mais ponto G usual mais ômega vetorial G usual. Essa tecnologia, né? Essa fórmula aqui ela é bastante usada, principalmente por causa que vai ter um teorema que a gente vai usar muito, que é o teorema da resultante. Essa é da lei de Newton, né? Só é uma forma um pouco mais rebuscada. Você precisa sempre saber a aceleração do centro de massa. Então, às vezes vai acontecer de você saber em algum outro ponto, saber a velocidade angular,
vai ter que usar justamente essa equação para conseguir achar o ponto que você quer. Dada essas duas equações, tem que estar bastante calibrado, treinar bastante calcular esses momentos de inércia. Eu vou fazer um exercício aqui que vai ser de cálculo de momentos de inércia, mas vamos aqui para as fórmulas de dinâmica, que realmente é o foco e o grosso das coisas que a gente vai trabalhar. Primeiramente, a gente tem o TR, que é para a teorema da resultante, é o que eu acabei de falar. Desse daqui, o que é dito é que a massa vezes a aceleração, isso aqui é a resultante, é igual a somatória de todas as forças do sistema. Isso daqui é um pouco física 1, mas de um jeito um pouco mais rebuscado. Você aprende em física 1, massa vezes a aceleração é igual a resultante da soma de todas as forças. Aqui o grande detalhe é que você sempre espera que você está trabalhando com uma aceleração do centro de massa. Às vezes, num corpo rígido, a aceleração em todos os pontos vai ser igual a qualquer ponto, mas no geral, sempre fica atento com esse cara aqui. Enfim, ver o corpo que você está trabalhando e por aí vai. O segundo teorema é o TQMA, teorema da quantidade do movimento angular. Esse daqui, uma maneira que eu gosto de pensar nele é que é como se esse exercício, essa fórmula funcionasse para forças lineares, para quando você está empurrando alguma coisa, para quando você está levantando, puxando para baixo. E essa fórmula aqui significa para as coisas girando. Né? Então, eu vou escrever primeiro a versão dela nos exercícios 2D, que é um pouco mais simplificada, que você vai pegar aqui, OC vezes a velocidade, a aceleração do lado, vou colocar como ômega ponto, talvez vai ser o alfa aí, é igual a somatória dos momentos. Eu estou simplificando um pouco na notação, mas entendam isso como somatória dos momentos. Isso daqui só para problemas 2D, é importante ressaltar isso. Qual que é a grande coisa? Um jeito bom de você pensar nisso você está pegando aceleração aqui, você está pegando aceleração do lado, você está pegando força aqui, você está pegando momento, então é como se fosse tudo, e aqui você está pegando a massa e aqui você está pegando o momento de inércia. Tudo é um análogo para, por exemplo, como as coisas, para a coisa linear e para quando a coisa gira. E normalmente em todos os exercícios vai ser bem assim. Óbvio que para você calcular esse J aqui, você vai usar essa fórmula aqui. Normalmente, e aí é assim que vão resolvendo os exercícios. Para os problemas 3D, não sei se vai dar tempo da gente conseguir resolver um aqui hoje, essa fórmula é bem mais fria. Ela acaba que isso daqui vira algo muito mais complexo, e isso daqui também. Mas, no geral, vão ter muitas coisas que podem simplificar, e, enfim, normalmente é um exercício que eles não vão pegar tão pesado nas contas, porque justamente é um exercício que exige bastante força braçal. Mas, no geral, mesmo é o exercício mais difícil da prova. Você pega um exercício 3D, então deixa no final, começa a fazer os outros, o 3D sempre vai ser a parte mais sinistra. Então, eu vou anotar aqui, mas você pega aqui H0 é igual a M vezes VG vetorial VB mais como externo. Você tem muitas fórmulas para você simplificar isso. Na verdade, tem uma forma até melhor de escrever isso, que é escrever que H0 é igual a massa vezes aqui, G menos B vetorial VB mais uma matriz aqui com todos os produtos de inércia, então JX, JXY, aqui JX, vezes aqui a aceleração angular. A grande coisa que você vai estar trabalhando e modifica bastante é que quando você está trabalhando no
2D, você só tem esse momento de inércia. Quando você vai trabalhando no 3D, você tem mais de um, as coisas podem girar em 3 sentidos diferentes, e ainda tem os produtos de inércia, que em geral vão ser zero, mas eles podem diferir de zero quando você está transportando. Se sobrar tempo, a gente faz um exercício desse, mas no geral é onde as coisas realmente complicam. Existem provas que nunca caem, que não caem em exercícios de rotação 3D, mas no geral sempre cai. Então eu vou ficar meio familiarizado com isso. Dá para assim novamente, fazendo diagrama de grupo livre, enunciando as equações do jeito certo, ele já dá um ponto normalmente. Dito isso, tem mais um teorema que eu esqueci, que é o TEC, que na linguagem das ruas é o teorema da energia cinética. O TEC é basicamente você pegar aqui a variação de energia cinética, pega a variação do final inicial é igual ao trabalho externo, né? Vou colocar como dado de work, o trabalho das coisas, né? A somatória dos trabalhos. Importante aqui ressaltar duas coisas, né? Energia cinética, você pode ser de dois tipos, rotacional e translacional. Da mesma forma que aqui você tem, isso aqui é uma translacional, isso aqui é uma rotacional, a energia é uma outra abordagem de você conseguir resolver problemas desse tipo, mas a energia, enfim, só escrevendo as fórmulas, mv quadrado sobre 2 no jeito translacional e J ao Z ômega ponto ao quadrado sobre 2. É sempre bastante natural. Quando você está pegando alguma coisa que reto e para uma coisa que gira, massa pelo momento de inércia, aceleração linear e aceleração angular, força pelo momento. Normalmente, em geral, as coisas funcionam desse jeito. Fechou. E o trabalho, no geral, vai ser força versus deslocamento. Tem material para fazer isso, mas assim, o trabalho, isso é importante saber, o trabalho da força-peso é sempre igual a 1 diagrama. H sendo a altura que ela percorre. Partimos daí. Falando um pouco só para também encerrar, as provas normalmente têm um padrão. Tem questões, e a maioria das questões tem o formato de diagrama de corpo livre, diagrama de corpo livre, e aí pedem para você enunciar o TQMA e o TEC. TQMA é o TQMA é o ITR, que é uma resultante. E nisso você vai conseguir um jogo de equações, né, do problema 3D. Você vai tirar duas equações aqui, por causa que você vai ter aceleração em x e em y, e mais uma equação aqui. No problema 3D, você vai pegar, provavelmente vai ser 3 aqui e 3 aqui, e nisso você vai ter um jogo de equações que você vai resolver bastante parecido com estático. Mas assim, novamente, cara, fica muito esperto com diagrama de grupo livre. Você errou diagrama de grupo livre, normalmente você errou tudo. Então, fica esperto, treinar, fazer muito diagrama de grupo livre. Normalmente nessa parte, depois você já fizeram na parte de estática, então você já chega um pouco mais preparado para isso. Mas também tem a parte de enunciar as equações. Isso é bastante importante. Se você escreve as coisas antes de fazer, se você começa a fazer as contas, se você erra as contas, eles zeram a questão direta. Se você escreve, ok, J ao Z vezes ômega é outra coisa, você vai substituir devagar, tem uma tendência melhor para eles considerarem algo que você fez, né? Então, normalmente, por exemplo, a primeira questão que eu vou fazer é uma questão que, se você escrevesse as
bastante forte, né? É algo que você quer pegar esse ponto fácil, né? Quer pegar essa chance na questão. Nisso também tem a grande força de atrito, né? A faixa. Normalmente, esse tipo de exercício tem algumas coisas, né? Primeiro exercício, aí tem primeiro item, diagrama de campo livre, depois temos equações, resolver equações, e às vezes ele vai falar alguma pergunta um pouco mais ardilosa no item final, que é para você, normalmente ele vai ou com força de atrito, ou, cara, com uma condição do sistema, para você ver se ela faz sentido, mas a mais famosa é de força de atrito. Basicamente, a força de atrito vai ser uma das incógnitas, provavelmente, no problema. Você vai chegar em uma expressão para ela e você vai precisar sempre que a força de atrito seja menor ou igual que a normal vezes o coeficiente de atrito que ele vai dar no enunciado. E aí, se ele pedir a força de atrito no limite, é o cenário em que a FAT é igual ao exercício. Ele vai ter outra observar, qual é a condição limite para que ocorra escorregamento sem deslizar. É isso, essa é a condição aqui. As coisas têm que ser corretas, elas giram sem atrito, giram sem atrito, até o ponto que elas começam a escorregar. E é esse ponto aqui. Enfim, basicamente, e aí tem isso tudo, só que em 3D. Isso aqui é bem pior, por causa do TQMA, vai ficar um pouco mais complicado. O TR normalmente vai ter sempre a mesma cara. E tem os exercícios de TEC. Os exercícios de TEC eles são bem característicos porque ele provavelmente vai falar: use o teorema da energia cinética para calcular isso. E aí você entende o que é para você calcular, por exemplo, usar o TEC. O TEC, na verdade, é um jeito normalmente de você iniciar o exercício, porque você, através do TEC, normalmente você vai conseguir ou a velocidade ou a aceleração angular, e se você derivar essa expressão, você consegue a aceleração angular ou aceleração linear. Então, aí se você conseguir fazer isso, você volta para o caso zero, e aí você vai resolver alguma coisa ou usando TR, ou usando TQMA, ou se eles forem muito cruéis, usando os dois. No geral, na teoria, as fórmulas principais que precisa saber é isso. Eu vou escrever isso aqui por um momento. T2 menos igual a trabalho. Essa fórmula é bastante importante. Essa fórmula aqui é muito importante também. E essa fórmula aqui também. Se você quiser fazer os problemas de 3D, você vai ter que expressar essa também, mas eu não vou circular porque é a mesma coisa. E aqui, enfim, se familiarizar com como fazer os produtos de inércia e montar essa matriz. No geral, essa matriz ela vai ter no máximo 3 coeficientes diferentes de zero, então as coisas não ficam tão ruins. Esse é o omega ponto, sabe? Deixa eu falar aqui, é o motor omega x, omega y, omega z. Normalmente assim. Então, aqui como eu escrevi H é o omega ponto, tá? Mas enfim. E no caso de você calcular isso daqui, depois você tem que derivar também para pegar os momentos. Mas isso a gente já chega com isso. E enfim, são essas duas equações, e com isso você está apto para fazer 90% dos exercícios de dinâmica. Então, nisso, dada essa fundamentação teórica mais especial, bem por cima, recomendo muito olharem os slides do Profito. Os slides do Profito são muito bons nessa matéria, eles são bastante didáticos, ele acaba selecionando bem as coisas. E também recomendo, já de preparado para a prova, recomendo muito dar uma olhada nos exercícios que eles passam. Nesse ano, pelo menos, eu tentei, na P2, onde os exercícios de avaliação continuada, na P2 tinham 2 exercícios que eram quase imediatamente iguais aos exercícios da avaliação continuada. Então, se você tivesse a resolução ponta na cabeça, às vezes dava para tirar um ponto a mais, né?
Então, ficar esperto, acho que a grande coisa é resolver a prova, me pergunta lá uma matéria que você estuda por teoria, por exercício, aí você trava nesse exercício, você vai até começar a andar. Mas, enfim, vou resolver alguns exercícios aqui, vou resolver o 1 e o 2, da prova de 2023, e do oferecimento regular, e se sobrar tempo, eu tenho que resolver o 3, que é um 3D, que vai demorar um pouco mais de tempo. Mas enfim, vamos fazer a luz e a gente vai para as próximas.